Bom dia, boa noite, comunidade Salvando Patinhas. De qual cidade você está nos assistindo? Conta pra gente nos comentários. E já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nada. Estamos na reta final para os 300 inscritos e sua ajuda faz toda a diferença. Preparem-se para uma história que vai testar os limites da sua emoção, uma narrativa sobre lealdade, abandono e a incrível força do amor. Hoje vamos mergulhar em um conto que nos lembra que, mesmo nos cantos mais sombrios, a esperança pode surgir das patinhas mais improváveis. Era uma manhã como tantas outras no entorno do antigo aeroporto de Santa Cruz. O sol nascia, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, enquanto a brisa carregava o cheiro úmido da mata e o leve aroma de querosene, um resquício fantasma dos aviões que um dia pousaram ali. Lúcia, uma mulher de meia-idade com a alma tão resiliente quanto as plantas que cultivava em sua pequena horta, caminhava pela trilha de terra batida que levava ao portão desativado do aeroporto. Era seu ritual diário. Um momento de paz, antes que o mundo acordasse de vez. Uma pausa para conectar-se com a natureza e refletir. O canto dos pássaros era a única melodia que quebrava o silêncio. Um concerto matinal que ela tanto apreciava. Mas naquele dia, algo estava diferente. Uma sensação estranha, um silêncio pesado que parecia engolir os sons habituais. Lúcia sentiu um arrepio na espinha, um pressentimento que a fez apertar o passo, os olhos varrendo a paisagem familiar com uma nova apreensão. A trilha, geralmente vazia, parecia esconder segredos nas sombras das árvores densas. O ar, antes fresco, agora carregava uma nota metálica, quase imperceptível, que ela não conseguia identificar. De repente, um som. Não era o latido vigoroso de um cão de guarda, nem o uivo distante de um vira-lata errante. Era algo mais fraco, quase um gemido, um som rouco e desesperado que cortou o silêncio como uma lâmina fria. Lúcia parou, o coração disparado no peito. O som vinha de uma área mais isolada, perto de um galpão abandonado, que antes servira como depósito de equipamentos, agora engolido pela vegetação rasteira e pelo esquecimento. A curiosidade e uma pontada de preocupação a impulsionaram. Ela se desviou da trilha, abrindo caminho entre os arbustos espinhosos, o som tornando-se mais claro, mais urgente. Ao se aproximar, o cenário que se revelou diante de seus olhos fez seu estômago revirar. Presos por correntes enferrujadas a um poste de metal, sob o sol implacável que começava a castigar a manhã, estavam 2 pastores alemães. Não eram cães comuns. Seus portes imponentes, mesmo em tal estado, e as coleiras de couro grossas, embora agora corroídas, sugeriam uma vida de propósito, talvez de serviço. Mas o que Lúcia viu não era propósito, e sim pura desolação. Seus olhos, antes vigilantes e cheios de nobreza, agora carregavam uma tristeza profunda e um medo palpável, misturado a uma resignação que cortava a alma. As pelagens, outrora lustrosas, estavam emaranhadas, sujas, e as costelas visíveis sob a pele esticada eram um grito mudo de fome e sede. A água em suas tigelas improvisadas estava verde de limo, e a comida, se é que havia alguma, havia muito tempo se tornara pó. O fedor de urina e fezes era forte, misturado ao cheiro adocicado da decomposição que pairava no ar. Era evidente que estavam ali há dias, talvez semanas, abandonados à própria sorte. Lúcia sentiu um nó na garganta. As lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela observava a cena. Uma mistura de raiva e desespero. Aqueles não eram animais que simplesmente se perderam. Eles haviam sido descartados, jogados fora como lixo, depois de uma vida de provável dedicação. A crueldade humana parecia ter atingido um novo patamar de indiferença. Um dos cães, o maior, tentou levantar a cabeça, mas suas pernas tremeram e ele caiu novamente, soltando outro gemido fraco. O outro, ligeiramente menor, apenas observava Lúcia com olhos turvos,
como se esperasse o golpe final. A mulher sentiu uma dor física no peito. Ela tentou se aproximar, falando em um tom suave, mas o cão maior rosnou baixinho, um som de advertência que mais parecia um suspiro de dor. Estavam assustados, desconfiados e com razão. Quem poderia culpá-los? Lúcia sabia que não podia simplesmente ir embora. A imagem daqueles animais tão majestosos e agora tão quebrados se gravou em sua mente. Mas o que ela, uma simples jardineira, poderia fazer? Ela não tinha as ferramentas, nem a força, nem os recursos para libertá-lo sozinha. O isolamento daquele lugar, longe de qualquer ajuda imediata, parecia ser parte da sentença. O problema era gigantesco e Lúcia, naquele momento, sentia-se pequena demais para enfrentá-lo. Lúcia não podia simplesmente virar as costas. A imagem daqueles pastores alemães, símbolos de lealdade e proteção, agora reduzidos a meros espectros de dor, era insuportável. Ela se ajoelhou a uma distância segura, tentando acalmar os animais com sua voz, uma melodia suave de promessas e carinho que ela esperava que eles, de alguma forma, pudessem entender. Calma, meus anjos. Eu estou aqui. Eu vou ajudar vocês. Ela murmurava, as palavras embargadas pela emoção. O cão maior, o que antes rosnara, agora apenas a observava com uma melancolia profunda nos olhos, um sinal de que a resistência estava se esvaindo, substituída por uma aceitação dolorosa do destino. Ela tentou alcançar as tigelas de água e comida, esperando que pudesse reabastecê-las, mas as correntes eram curtas demais, e a desconfiança dos animais impedia qualquer aproximação direta. Lúcia sabia que precisava de água fresca e rápido. Correu de volta para a trilha, seu coração martelando em direção à sua casa, que ficava a uns bons 15 minutos de caminhada. A jornada de volta parecia uma eternidade, cada passo carregado pela urgência e pela culpa de deixá-los sozinhos por mais um instante. Em sua cozinha, ela encheu uma garrafa grande de água filtrada e pegou algumas sobras de carne cozida que tinha para seu próprio jantar. Não era muito, mas era o que ela tinha. Ao retornar, o sol já estava mais alto e o calor começava a se intensificar, tornando a situação ainda mais crítica. Os cães pareciam mais letárgicos, suas respirações rasas e irregulares. Lúcia, com cuidado redobrado, tentou novamente. Ela derramou a água na tigela mais próxima, empurrando-a com um galho, e jogou os pedaços de carne. O cão menor, com um esforço tremendo, conseguiu lamber um pouco da água, mas o maior sequer reagiu, a cabeça baixa, os olhos quase fechados. Lúcia sentiu um desespero crescente. Aquele não era um problema que pudesse ser resolvido com um pouco de água e comida. Era uma questão de vida ou morte, exigindo intervenção urgente e especializada. A mente de Lúcia fervilhava. Como eles chegaram ali? Quem seria capaz de tamanha crueldade? Ela se lembrou dos rumores que circulavam há anos sobre o aeroporto desativado. Dizia-se que, após o encerramento das operações, muitos dos cães de serviço, treinados para detecção e segurança, foram simplesmente dispensados. Alguns foram adotados, outros... Bem, a história nunca foi clara. Mas a visão daqueles 2 pastores alemães, com suas coleiras desgastadas, sugeria uma ligação inegável com aquele passado. Eles não eram vira-latas comuns. Eram cães que serviram, que protegeram, que deram seus melhores anos a um propósito, e agora eram meramente um estorvo, jogados fora como um equipamento velho e enferrujado. A injustiça da situação era um fardo pesado sobre sua alma. Ela tentou ligar para a prefeitura, para a polícia, para qualquer organização de proteção animal que conhecia, mas a área era isolada e seu celular mal pegava sinal. Quando finalmente conseguiu uma conexão fraca, as respostas eram desanimadoras. Não temos viatura disponível, é propriedade privada, não podemos intervir sem ordem judicial, não temos equipes para resgate de animais de grande porte. Cada ligação era um golpe, uma parede de burocracia e indiferença que aumentava sua frustração.
Lúcia sentia-se presa, uma espectadora impotente diante de uma tragédia que se desenrolava em câmera lenta. A tarde avançava e a sombra das árvores começava a se estender, mas o alívio térmico era mínimo. Os cães estavam cada vez mais fracos. O maior agora parecia ter desistido completamente, mal respirando. Lúcia sabia que o tempo estava se esgotando. Ela precisava de ajuda, mas onde encontrá-la? Aquele lugar, antes seu refúgio de paz, agora parecia um purgatório, um testemunho silencioso da capacidade humana de crueldade. Ela se levantou, os joelhos doloridos, o coração pesado. Não podia desistir. Havia uma pequena comunidade de ativistas ambientais e protetores de animais na cidade vizinha, a uns 30 quilômetros dali. Talvez eles pudessem ajudar. Era uma longa viagem, e ela não tinha carro, mas era a única esperança. Enquanto Lúcia se preparava para ir, uma sombra se moveu na periferia de sua visão. Ela se virou bruscamente, o coração na garganta. Não era um animal grande, nem uma pessoa. Era algo pequeno, quase imperceptível entre os arbustos. Um par de olhos curiosos e inteligentes a observava de longe, acompanhado por um rabo que balançava timidamente. Era um vira-lata pequeno, de pelos cor de fumaça, magro, mas com uma agilidade notável. Ele parecia ter surgido do nada, um fantasma silencioso da mata. O pequeno cão se aproximou, hesitante, mas sem medo, e parou a uma distância segura, seus olhos fixos nos pastores alemães acorrentados. Lúcia sentiu uma pontada de surpresa. De onde ele viera? E por que ele parecia tão atento? Lúcia mal podia acreditar no que via. Aquele pequeno vira-lata, de pelos acinzentados como a fumaça, daí o nome que instantaneamente surgiu em sua mente. Fumaça. Não era um cão qualquer. Seus olhos, de um castanho profundo, carregavam uma inteligência e uma compaixão que pareciam transcender sua pequena estatura e sua condição de animal de rua. Ele não latiu, não rosnou, apenas observou, com uma intensidade que fez Lúcia sentir que não estava mais sozinha naquela tragédia. Havia algo nele, uma quietude resoluta, uma determinação silenciosa que contrastava com o desespero que a havia consumido minutos antes. Fumaça era magro, com as costelas levemente visíveis, mas seus movimentos eram ágeis e calculados, como os de um caçador ou talvez de um protetor. Ele deu mais alguns passos, ainda hesitante, mas claramente atraído pelos pastores alemães. Lúcia observou, imóvel, com o coração apertado, temendo que os cães maiores pudessem reagir mal ou que Fumaça se assustasse e fugisse. Mas o pequeno vira-lata parecia ter um propósito. Ele se aproximou do cão menor, que ainda estava com a cabeça baixa, mas cujos olhos turvos se abriram ligeiramente ao sentir a presença do recém-chegado. Fumaça cheirou o focinho do pastor alemão com uma delicadeza surpreendente, quase como um sussurro de conforto. Em seguida, com um movimento rápido e inesperado, ele começou a lamber a pata ferida do cão maior, que tinha uma ferida aberta e infeccionada, ignorando completamente o risco de ser repelido. Lúcia sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Aquilo não era apenas empatia, era um ato de cuidado instintivo, uma demonstração de coragem pura vinda de um ser tão pequeno e aparentemente vulnerável. Os pastores alemães, antes desconfiados e ameaçadores, agora pareciam aceitar a presença de Fumaça. O cão maior, que mal havia reagido a Lúcia, soltou um suspiro profundo, enquanto Fumaça lambia sua ferida, como se a dor física diminuísse um pouco diante daquele inesperado gesto de bondade. Era como se Fumaça, com sua presença silenciosa, estivesse dizendo: "Vocês não estão sozinhos. Eu estou aqui." A cena era tão poderosa, tão cheia de uma emoção crua e inegável, que Lúcia sentiu as lágrimas rolarem novamente, mas desta vez eram lágrimas de um tipo diferente. Eram lágrimas de esperança.
A aparição de Fumaça mudou tudo. Lúcia, que estava prestes a partir em uma busca desesperada por ajuda, agora sentia-se compelida a ficar. Aquele pequeno vira-lata, que ninguém esperava, que não tinha nome nem pedigree, estava ali, agindo com uma bravura que desafiava a lógica. Ele era o herói improvável, o twist inesperado em uma história que parecia destinada à tragédia. Ele não tinha força para quebrar as correntes, mas tinha algo ainda mais potente, a capacidade de oferecer consolo e, mais importante, de inspirar. Lúcia viu em Fumaça não apenas um cão, mas um catalisador, um sinal de que a vida, mesmo nas situações mais sombrias, sempre encontra um caminho para a luz. Fumaça, Lúcia murmurou, e o pequeno cão virou a cabeça, como se reconhecesse o nome que ela acabara de lhe dar. Ele a olhou com aqueles olhos inteligentes, e Lúcia teve a estranha sensação de que ele estava se comunicando com ela, pedindo-lhe para não desistir, para lutar por aqueles cães que haviam sido tão cruelmente abandonados. Foi um momento de conexão profunda, um elo invisível, forjado na dor e na esperança. O desespero de Lúcia começou a se transformar em uma determinação renovada. Se Fumaça, um cão de rua, podia mostrar tamanha coragem e compaixão, ela, uma humana, não tinha o direito de ceder ao desânimo. Aquele pequeno vira-lata, um ser que a maioria das pessoas ignoraria, estava se revelando a peça-chave de um quebra-cabeça de crueldade e abandono. A imagem dele lambendo a ferida do pastor alemão, oferecendo um conforto que a própria Lúcia não conseguia dar, era um lembrete vívido de que a bondade pode surgir das fontes mais inesperadas. A história daqueles cães acorrentados não seria apenas sobre sofrimento, mas também sobre a inesperada intervenção de um pequeno herói. Se isso já te emocionou, inscreva-se para acompanhar o resto da história. Porque o que Fumaça fez a seguir, e como sua presença mudou o curso do destino, é algo que você jamais esquecerá. Para entender a profundidade daquele gesto de Fumaça, para compreender a força que impulsionava aquele pequeno vira-lata a desafiar a lógica e a própria natureza da sobrevivência nas ruas, precisamos recuar no tempo. Precisamos mergulhar nas sombras e na luz que moldaram sua alma, e também na história esquecida daqueles que ele agora tentava consolar. A vida nas ruas é uma escola brutal, mas para alguns ela forja não apenas a resistência, mas também uma compaixão surpreendente. Fumaça, o cão de pelos acinzentados que se misturavam à poeira e ao concreto, não nasceu com um nome ou um lar. Sua mãe, uma vira-lata esperta e exausta, o deu à luz em um beco úmido, nos arredores da mesma área que um dia abrigou o movimentado aeroporto. Ele era um de 5 filhotes, mas a vida era impiedosa. A fome, o frio e as doenças ceifaram seus irmãos um a um. Fumaça foi o único a sobreviver, um pequeno milagre de resiliência desde o primeiro dia. Ele aprendeu a se esconder, a farejar o perigo e a distinguir os poucos humanos gentis dos muitos indiferentes ou cruéis. Seus primeiros meses foram uma batalha constante por um pedaço de pão, um abrigo sob a chuva, um lugar seguro para dormir longe das rodas dos carros e dos chutes dos passantes. Mas em meio a essa dureza, Fumaça também presenciou atos de bondade. Havia uma senhora idosa, com cabelos brancos como nuvens, que vivia em uma casinha humilde perto do aeroporto. Ela deixava restos de comida em seu portão para os animais de rua. Fumaça, inicialmente desconfiado, observava de longe. Um dia, ele viu um cão mais velho e ferido se aproximar da tigela. A senhora saiu, não com um grito ou uma pedra, mas com uma voz suave, ajoelhando-se para acariciar o animal enquanto ele comia. Naquele momento, Fumaça, escondido atrás de um arbusto, sentiu algo diferente. Não era medo nem fome, mas uma pontada de esperança, uma compreensão de que a gentileza existia, mesmo em um mundo tão hostil. Aquela imagem da mão suave sobre o pelo sujo ficou gravada em sua jovem mente.
Ele nunca se aproximou da senhora, mas a observava de longe, aprendendo que nem todo contato humano era uma ameaça. Sua força interior não vinha de um treinamento formal, mas da observação e da pura necessidade. Ele tinha visto outros cães serem abandonados, outros filhotes morrerem. A solidão era uma companheira constante, mas não o tornara amargo. Em vez disso, ela o ensinara a valorizar a vida, a sentir a dor do outro. Ele era um sobrevivente, sim, mas também um observador atento da fragilidade da existência. E foi essa sensibilidade que o levou repetidamente aos arredores do aeroporto desativado. Havia algo ali que o atraía. Talvez o silêncio quebrado apenas pelo vento. Talvez os rastros de histórias passadas. E as histórias passadas eram muitas. Os dois pastores alemães acorrentados, que agora lutavam pela vida, eram ecos de um tempo em que aquele aeroporto pulsava com propósito. Eles faziam parte de uma unidade K9 de elite. Seus nomes, que agora pareciam perdidos no tempo, eram Guardião e Sentinela. Guardião, o maior e mais velho, havia trabalhado por quase uma década, suas habilidades de detecção de explosivos salvando incontáveis vidas. Sentinela, um pouco mais jovem, era um especialista em segurança perimetral, sua presença imponente dissuadindo qualquer tentativa de invasão. Eles eram heróis anônimos, cães que se dedicavam com uma lealdade inabalável aos seus treinadores e à missão. Seus dias eram preenchidos com treinos rigorosos, patrulhas incansáveis e a satisfação de um trabalho bem feito. Eles eram respeitados, bem alimentados e tinham acesso à melhor assistência veterinária. Mas o destino, como sempre, é caprichoso. Quando o aeroporto foi desativado, a unidade K9 foi dissolvida. Muitos cães foram realocados para outras forças policiais ou adotados por suas famílias de treinadores. Mas Guardião e Sentinela estavam envelhecendo. Seus corpos, outrora ágeis, começavam a sentir o peso dos anos de serviço. Eles não eram mais tão úteis para o trabalho ativo, e suas chances de adoção diminuíram. Foi então que a crueldade se manifestou. Em vez de uma aposentadoria digna, eles foram entregues a um intermediário que prometeu um lar tranquilo no campo. Uma promessa vazia, uma mentira descarada. O que aconteceu a seguir foi um ato covarde e desumano. Os dois heróis, que deram suas vidas protegendo a todos, foram levados para aquele galpão abandonado, acorrentados e deixados para morrer, esquecidos e traídos. Seus latidos de desespero, seus uivos de angústia foram abafados pelo vento e pela indiferença. Fumaça, em suas andanças noturnas, havia ouvido aqueles sons. Ele havia farejado a presença dos grandes cães. De longe, ele os observava, majestosos mesmo acorrentados, e sentia a dor que emanava deles. Ele não entendia a maldade humana, mas entendia o sofrimento. E agora, vendo-os à beira da morte, aquela memória da senhora gentil, aquela faísca de esperança que ele havia guardado em seu coração, acendeu-se. Ele não podia salvá-los sozinho, mas podia oferecer o que tinha de mais precioso, sua presença, sua compaixão e a prova de que nem tudo estava perdido. Fumaça, o pequeno vira-lata, carregava em si a essência da bondade que o mundo parecia ter esquecido. O sol da tarde castigava impiedosamente o galpão abandonado, transformando o ar em um forno e a esperança em uma miragem. Lúcia, com Fumaça agora ao seu lado, sentia o desespero se aprofundar a cada minuto que passava. Guardião, o pastor alemão maior, estava visivelmente pior. Sua respiração era um ruído arrastado e seus olhos, antes turvos, agora pareciam vidrados, fixos em um ponto distante. Sentinela, o outro cão, ainda tentava levantar a cabeça ocasionalmente, mas suas patas traseiras tremiam incontrolavelmente, e ele caía de volta no chão empoeirado, a cada movimento um lembrete cruel de sua fraqueza. Lúcia, impulsionada por uma fúria crescente contra a injustiça e a crueldade, tentou novamente.
Ela pegou uma pedra pontuda e começou a bater nas correntes enferrujadas que prendiam o guardião, na esperança de quebrar o elo ou afrouxar o metal corroído. O som metálico ecoava no silêncio opressor, mas as correntes, embora antigas, resistiam teimosamente. Suas mãos, já calejadas pelo trabalho na horta, agora ardiam e sangravam com o esforço inútil. Fumaça, ao seu lado, parecia entender a urgência. Ele emitia pequenos latidos abafados, quase lamentos, e tentava morder as correntes com seus pequenos dentes, um ato de coragem comovente que só ressaltava sua impotência física. Não consigo, meus amores, não consigo! Lúcia choramingava, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de poeira e suor. Ela se sentia pequena e inútil, a raiva se misturando à frustração. O isolamento do lugar era um antagonista tão cruel quanto quem os havia abandonado. Não havia uma alma por perto, nenhum carro passando na estrada distante, apenas o zumbido insistente dos insetos e o silêncio mórbido do aeroporto esquecido. Ela gritou por ajuda, sua voz rouca se perdendo no vazio, um eco melancólico que só servia para acentuar a solidão da situação. Enquanto Lúcia lutava contra as correntes e sua própria desesperança, fumaça, com uma agilidade surpreendente, subiu nas costas de Guardião, lambendo seu focinho e suas orelhas, como se tentasse infundir-lhe vida com seu próprio calor e afeto. Era um ato de determinação inabalável. Ele não abandonaria aqueles que, mesmo em sua condição, representavam a dignidade e a lealdade que ele tanto prezava. Seus pequenos olhos, antes curiosos, agora brilhavam com uma urgência protetora, uma promessa silenciosa de que não cederia. De repente, o som de um motor distante quebrou a monotonia. Não era o som suave de um carro de passeio, mas o ronco áspero e irregular de uma caminhonete velha que parecia se aproximar pela estrada de terra batida que levava ao galpão. Lúcia sentiu um calafrio. Quem poderia ser? A esperança por um breve momento acendeu-se, mas foi rapidamente substituída por um medo visceral. Aquele lugar era deserto. E a chegada de qualquer pessoa ali, naquele contexto, não poderia significar algo bom. Fumaça, que já havia descido das costas de Guardião, arrepiou os pelos e soltou um rosnado baixo, quase inaudível, mas carregado de uma advertência instintiva. A caminhonete parou a alguns metros do galpão, levantando uma nuvem de poeira. 2 homens desceram. Eram figuras robustas, com roupas sujas e rostos marcados pela indiferença. Um deles, um sujeito corpulento com uma barba rala, carregava uma barra de ferro. O outro, mais magro e com um sorriso cínico, tinha um cigarro pendurado nos lábios. Lúcia os reconheceu vagamente. Eram irmãos, conhecidos na região por fazerem trabalhos escusos e por sua fama de cruéis com animais. Eram os intermediários da história, os que prometeram um lar no campo para Guardião e Sentinela. Ora, ora, o que temos aqui? Disse o homem mais magro, cuspindo no chão. A velhinha intrometida de novo. Não te dissemos para ficar longe, Lúcia? Lúcia se levantou, tentando parecer mais forte do que se sentia. O que vocês estão fazendo aqui? Esses cães estão morrendo. Vocês os abandonaram aqui para morrer. O homem corpulento riu, um som seco e desprovido de qualquer calor humano. Morrendo? Que pena! São só uns cachorros velhos, Lúcia. Não serviam mais. O aeroporto fechou e eles viraram um estorvo. Ninguém ia querer essa sucata. Ele gesticulou com a barra de ferro em direção aos pastores alemães, que, mesmo fracos, tentaram erguer as cabeças, seus corpos tremendo em um esforço para se defender. Sucata! Lúcia exclamou incrédula. Eles eram heróis. Eles serviram a este lugar por anos. E vocês os jogaram fora como lixo. Isso é desumano. É criminoso. O homem magro deu um passo à frente, o sorriso cínico se alargando. Criminosa é você, se metendo onde não é chamada. Viemos só terminar o serviço.
Esses bichos estão sofrendo, não estão? É um ato de misericórdia. A ironia em sua voz era palpável, e Lúcia sentiu um arrepio de puro terror. Eles não estavam ali para ajudar. Estavam ali para se certificar de que os cães morressem, talvez para remover as correntes e esconder o crime, ou pior. Fumaça, instintivamente, se colocou na frente de Guardião e Sentinela. Seus pequenos rosnados agora mais fortes, um desafio audacioso contra os dois homens grandes e ameaçadores. Ele era minúsculo, mas sua coragem era imensa. Os homens riram do pequeno vira-lata. Olha o ratinho querendo bancar o herói, zombou o corpulento, dando um passo em direção à fumaça, levantando a barra de ferro. Lúcia gritou, mas sua voz foi abafada pelo pavor. O perigo não era mais apenas o abandono e a sede, era a maldade humana, personificada naqueles dois homens, que se aproximava para dar o golpe final. A tensão era insuportável, e o destino dos três cães e de Lúcia pairava por um fio. O ar se tornou pesado, carregado de uma tensão quase elétrica. O homem corpulento, com a barra de ferro em punho, avançou sobre fumaça, um sorriso cruel distorcendo seu rosto. Aquele gesto, a intenção clara de ferir, foi como um choque para Lúcia. O pequeno vira-lata, apesar de seu tamanho diminuto, não recuou. Seus rosnados, antes abafados, agora se tornaram um latido agudo e desafiador, um som que, embora pequeno, carregava a fúria de um leão. Ele se posicionou entre os agressores e os pastores alemães, seus pelos eriçados, os olhos fixos nos homens com uma ferocidade surpreendente. O homem corpulento riu novamente, a barra de ferro balançando preguiçosamente. Olha o baixinho querendo brigar, vai acabar esmagado como um inseto. Ele ergueu a barra e Lúcia gritou, um som puro de terror que rasgou o silêncio. No mesmo instante, Fumaça, com uma agilidade que desmentia sua magreza, saltou para a frente, não para atacar, mas para desviar a atenção. Ele mordeu o tornozelo do homem magro, que estava um passo atrás, e imediatamente se afastou, confundindo os agressores. O homem magro soltou um grito de dor e raiva. Seu vira-lata imundo, eu vou te pegar! Enquanto os dois homens se distraíam com Fumaça, que corria em zigue-zague, latindo e atraindo a atenção para longe dos pastores alemães, Lúcia viu uma janela de oportunidade. Ela agarrou a pedra pontuda novamente, desesperada, e começou a golpear as correntes de Guardião com uma força que ela não sabia que possuía. Cada golpe era um grito silencioso de não contra a crueldade. As mãos dela sangravam, a dor era excruciante, mas a imagem de Fumaça, arriscando sua própria vida para protegê-los, deu-lhe uma força sobre-humana. Guardião, o pastor alemão maior, que parecia estar à beira da morte, sentiu a vibração dos golpes nas correntes. Seus olhos, antes vidrados, abriram-se um pouco mais, e ele soltou um gemido profundo, quase um uivo de reconhecimento. De alguma forma, a coragem de Fumaça e a determinação de Lúcia haviam despertado nele uma última centelha de vida. Sentinela, o cão menor, também tentou se erguer, suas pernas tremendo, mas seu olhar estava fixo nos agressores, um instinto de proteção, mesmo no estado mais frágil. Os homens, frustrados pela agilidade de Fumaça, começaram a persegui-lo, xingando e chutando o ar. O pequeno vira-lata corria entre os arbustos, sua pelagem cor de fumaça o camuflando perfeitamente na vegetação seca. Ele sabia que não podia confrontá-los diretamente, mas podia ganhar tempo. E tempo era tudo o que Lúcia precisava. Ela continuou batendo nas correntes, a pedra lascando o metal enferrujado, até que, com um rangido agonizante, um dos elos da corrente de Guardião cedeu parcialmente. Não estava quebrado, mas afrouxado o suficiente para que Lúcia pudesse tentar torcer e puxar. O homem corpulento, percebendo o que Lúcia estava fazendo, se virou furioso. Pare com isso, sua velha maluca. Largue essas correntes ou eu juro que você se arrepende.
Ele avançou em direção a ela, a barra de ferro erguida, pronto para desferir um golpe. Lúcia, com os olhos marejados, sabia que não tinha como fugir. Ela se colocou na frente de Guardião, usando seu próprio corpo como escudo. Era um ato de sacrifício puro, uma mãe protegendo seus filhos, mesmo que não fossem de sua espécie. Mas antes que o golpe pudesse ser desferido, Guardião, com uma última e inacreditável explosão de força, ergueu a cabeça e soltou um latido poderoso, um som rouco e profundo que ecoou pelo galpão, um latido de alerta e fúria que parecia vir de sua alma. Era o latido de um cão de guarda treinado, um som que, mesmo enfraquecido pela fome e pela dor, ainda carregava a autoridade de sua função passada. Os homens hesitaram, surpresos pela reação inesperada do cão que julgava um moribundo. E foi nesse exato momento que um som diferente cortou o ar. Não o ronco da caminhonete, nem os gritos dos homens, mas o latido de outros cães vindo da direção da estrada. Eram latidos de alerta, de urgência, não de um ou dois, mas de vários animais. Em seguida, vozes humanas, distantes, mas audíveis, chamando por Lúcia. Lúcia! Você está aí? Lúcia! Lúcia, em meio ao pavor, sentiu um raio de esperança. Seus chamados desesperados antes de Fumaça aparecer, aqueles poucos momentos em que o celular pegou um sinal fraco, talvez tivessem sido o suficiente. Ou talvez alguém, passando pela estrada, tivesse ouvido os latidos de Fumaça e Guardião. O fato era que a ajuda estava a caminho. Os dois homens, os rostos contorcidos de raiva e surpresa, se entreolharam. Não podiam ser pegos em flagrante. A comunidade, mesmo que pequena, não toleraria um crime como aquele. "Droga! Vamos embora!" rosnou o corpulento. O magro, ainda mancando do tornozelo mordido por Fumaça, correu para a caminhonete. Eles subiram apressadamente no veículo, que arrancou em meio a uma nuvem de poeira e o som de pneus cantando na terra batida, desaparecendo tão rapidamente quanto haviam chegado. Lúcia, ofegante, caiu de joelhos ao lado de Guardião, as lágrimas de alívio e exaustão escorrendo. Fumaça, o pequeno herói, voltou correndo de entre os arbustos e se aninhou ao lado de Sentinela, que agora gemia baixinho, mas com uma nova esperança em seus olhos turvos. A ameaça imediata havia sido afastada, mas a batalha pela vida daqueles cães estava longe de terminar. A comunidade estava a caminho, mas seriam eles a tempo? Música de suspense e esperança, com um crescendo sutil, preparando para a chegada da ajuda. Música de suspense e esperança, com um crescendo sutil, preparando para a chegada da ajuda. Narrador. O alívio varreu Lúcia como uma onda, mas a exaustão e o pavor ainda se agarravam a ela. Seus joelhos fraquejaram, mas ela se recusou a ceder completamente, agarrando-se à esperança que agora se materializava. Em poucos segundos, as vozes se tornaram mais claras, e um pequeno grupo de pessoas surgiu na entrada do galpão, ofegantes. Eram ativistas da Salvando Patinhas, alguns jovens da comunidade que Lúcia havia mobilizado em outras ocasiões, e até mesmo alguns vizinhos que passavam pela estrada e foram alertados pelos latidos. À frente do grupo estava Ana, uma jovem veterinária voluntária, com uma caixa de primeiros socorros em mãos e o rosto contorcido de preocupação. Ela fora alertada por uma das breves chamadas de Lúcia, que milagrosamente conseguiu sinal por alguns segundos. "Lúcia, graças a Deus você está bem!" exclamou Ana, correndo para abraçar a senhora que tremia. "O que aconteceu? Ouvimos os latidos e seus gritos." Lúcia, apontando para os pastores alemães com a voz embargada, explicou rapidamente a situação, os olhos fixos nos cães moribundos. Eles estão morrendo. Aqueles dois monstros os abandonaram aqui. E vieram para terminar o serviço." A raiva e a indignação varreram o grupo. Um dos jovens, Tiago, um rapaz forte e habilidoso que sempre ajudava em resgates, imediatamente se ajoelhou ao lado de Guardião.
Meu Deus, que covardia! Onde estão as ferramentas? Rapidamente, outros jovens começaram a descarregar mochilas e sacolas, tirando alicates de corte, chaves de fenda e até mesmo uma pequena marreta. A crise, que parecia insolúvel para Lúcia sozinha, agora tinha a força de uma comunidade unida, enquanto Tiago e outro rapaz, Carlos, começavam a trabalhar nas correntes com uma determinação feroz. Ana avaliava os pastores alemães. Ela tocou o guardião, sentindo seu pulso fraco e a temperatura baixa. Seus olhos, antes cheios de esperança, revelaram uma pontada de dúvida. Eles estão muito debilitados, Lúcia, desidratados ao extremo, e Guardião está com sinais de falência múltipla. Sentinela, embora fraco, parece ter mais chances. Precisamos agir rápido, mas talvez não consigamos salvar os dois. As palavras de Ana caíram como pedras sobre Lúcia. O coração da senhora apertou. Salvar um e deixar o outro? A ideia era insuportável. Fumaça, como se entendesse a gravidade do momento, lambeu o rosto de Guardião. Depois correu para a sentinela, como se quisesse garantir que nenhum seria esquecido. Não, não podemos desistir de nenhum deles. Lúcia insistiu, as lágrimas de exaustão se misturando às de desespero. Eles foram heróis, eles merecem lutar. A dedicação de Lúcia e a coragem de Fumaça inspiraram o grupo. Vamos tentar com os dois, Ana, disse Tiago, sua voz firme. Temos que dar uma chance a eles. Com a ajuda das ferramentas, os jovens trabalharam com precisão e força. O som metálico dos alicates cortando os elos enferrujados era música para os ouvidos de Lúcia. Cada pedaço de corrente que caía no chão empoeirado era um símbolo de liberdade. Primeiro, Sentinela foi libertado. Ele tentou se levantar, mas suas pernas cederam. Ana rapidamente aplicou soro na veia do cão e Lúcia ofereceu água em uma tigela. Sentinela bebeu desesperadamente, seus olhos se fixando em Lúcia com uma gratidão profunda. Em seguida, foi a vez de Guardião. Suas correntes eram mais grossas, mais resistentes, mas a persistência de Tiago e Carlos finalmente venceu. Com um estalo alto, o último elo se partiu. Guardião não se moveu, mas um suspiro fraco escapou de seus lábios. Ana, com a ajuda de outros voluntários, aplicou soro também nele, enquanto Lúcia, com o coração na mão, derramava algumas gotas de água em sua boca seca. Fumaça, que observava tudo de perto, se aninhou ao lado de Guardião, como se sua pequena presença pudesse infundir mais vida. A chegada de uma van da equipe de resgate animal, alertada por Ana, foi um milagre adicional. 2 técnicos experientes entraram no galpão, trazendo macas especiais e mais suprimentos médicos. Eles avaliaram a situação e, apesar da gravidade, sentiram a urgência e a esperança que emanavam do grupo. Vamos levá-los para a clínica veterinária imediatamente, disse um dos técnicos. Eles precisarão de cuidados intensivos, mas a rápida ação de vocês já fez uma grande diferença. Os pastores alemães foram cuidadosamente colocados nas macas. Guardião, ainda inconsciente, era um peso pesado, mas o esforço de todos era inabalável. Sentinela, com um pouco mais de força, virou a cabeça e lambeu a mão de Lúcia enquanto era carregado. Lúcia, com o rosto molhado de lágrimas, sentiu uma conexão profunda com aqueles seres que ela mal conhecia, mas por quem havia lutado com todas as suas forças. Fumaça, o pequeno vira-lata, não se afastou. Ele pulou para dentro da van, aninhando-se perto das macas como um guardião silencioso de seus novos amigos. Naquele momento, Lúcia soube que Fumaça não era apenas um cão de rua. Ele era um herói, e seu lugar era ao lado dela. A van partiu, levando consigo a esperança de um novo começo, deixando para trás o galpão sombrio e o eco de uma batalha vencida, mas longe de terminada. A van da equipe de resgate cortava o ar em alta velocidade, as sirenes silenciosas, mas a urgência palpável dentro dela.
Lúcia, com Fumaça aninhado em seu colo, segurava a pata de Sentinela, que gemia baixinho, mas com um calor que não existia horas antes. Guardião, imóvel na maca, era a maior preocupação. Na clínica veterinária, a equipe já estava de prontidão. A chegada dos animais desencadeou uma verdadeira operação de guerra. Monitores cardíacos, soro intravenoso, cobertores térmicos. Ana, a veterinária voluntária, liderava os trabalhos, seus olhos focados, mas com uma expressão que não escondia a gravidade do quadro. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Guardião estava à beira da morte. Seus rins estavam falhando e a desnutrição severa havia comprometido seus órgãos. Cada hora era uma batalha, cada batimento cardíaco um milagre. Sentinela, por outro lado, começou a mostrar sinais de melhora mais rapidamente. A hidratação e a alimentação gradual o fortaleceram, e ele, aos poucos, recuperava a consciência plena, procurando por Lúcia com os olhos e respondendo aos carinhos de Fumaça, que se recusava a deixar o lado dos seus novos amigos. O pequeno vira-lata, que havia passado a vida nas ruas, agora era um paciente VIP na clínica, seu papel de guardião estendido para o ambiente estéril dos leitos de recuperação. Ele lambia as feridas de Guardião, dormia aninhado junto à Sentinela e sua presença parecia ter um efeito calmante e curativo nos dois pastores alemães. A história dos cães abandonados no aeroporto e o resgate heróico de Lúcia e Fumaça se espalhou como um incêndio. O canal Salvando Patinhas publicou vídeos e posts emocionados, mostrando a situação crítica e o esforço de todos. A comoção foi enorme. Mensagens de apoio e doações começaram a chegar de todo o país. Mas junto com a solidariedade, veio a indignação. A identidade dos irmãos que haviam abandonado os cães foi rapidamente descoberta. A comunidade, envergonhada pela indiferença inicial e revoltada pela crueldade, mobilizou-se. Petições foram assinadas, denúncias foram feitas às autoridades. O caso foi parar na polícia e, embora a redenção de vilões nem sempre seja uma realidade, a pressão popular e as evidências levaram os irmãos a enfrentar as consequências legais de seus atos, além do repúdio social. Eles foram processados por maus tratos e, por um tempo, a justiça fez sua parte, servindo como um lembrete sombrio de que a impunidade nem sempre prevalece. Enquanto os irmãos enfrentavam as repercussões, a luta pela vida de Guardião continuava. Houve momentos em que Ana e sua equipe consideraram a eutanásia humanitária para poupar o cão de mais sofrimento. Lúcia, porém, se recusava a aceitar. Ele lutou tanto, Ana. Nós lutamos tanto. Não podemos desistir agora. Sinto que ele ainda tem uma razão para viver. Ela implorava, as mãos dadas às do cão, enquanto Fumaça, em um gemido baixo, parecia concordar. E, para a surpresa de todos, Guardião começou a reagir. Pequenos sinais, um movimento de cauda quase imperceptível, um olhar mais nítido. Eram os milagres emocionais, a força da vontade e do amor. Sentinela, já mais forte, era o primeiro a se alimentar sem ajuda, a dar os primeiros passos cambaleantes. Ele se tornou o irmão mais velho de Fumaça, compartilhando a cama e as carícias de Lúcia. O vínculo entre os três era inquebrável, um testemunho de que a dor pode forjar as mais profundas amizades. Lúcia, que havia encontrado Fumaça, agora sentia que ele a havia encontrado também. O pequeno vira-lata, antes um estranho, tornou-se parte essencial de sua vida. Ela o adotou oficialmente, e Fumaça ganhou não apenas um lar, mas uma família e um propósito que ia além de sua própria sobrevivência. A transformação não se limitou aos cães e à Lúcia. A comunidade, antes dividida entre a indiferença e a boa vontade esporádica, foi impactada de uma forma profunda. O incidente do aeroporto, a crueldade dos irmãos e a coragem de Lúcia e Fumaça serviram como um catalisador. As pessoas começaram a questionar:
Quantos outros animais de serviço, após anos de dedicação, são esquecidos e descartados? Quantos outros fumaças vagam pelas ruas, precisando de uma chance? A ideia de um santuário para animais de serviço aposentados começou a ganhar força. Uma iniciativa que antes parecia um sonho distante, agora se tornava uma necessidade urgente. Lúcia, com sua voz suave, mas carregada de autoridade moral, tornou-se a porta-voz dessa causa. Ana, os jovens ativistas e até mesmo figuras da prefeitura, sensibilizados pela história, uniram-se a ela. Aquele galpão abandonado, o palco de tanto sofrimento, seria o local perfeito para um recomeço. A comunidade se uniu para arrecadar fundos, buscar doações de materiais e voluntários para a reforma. O nome, Refúgio Fumaça, em homenagem ao pequeno vira-lata que, com sua coragem, havia acendido a centelha da esperança e da transformação em todos. A cura física dos cães se misturava à cura emocional e social de uma comunidade que aprendia, da forma mais dura, o verdadeiro significado de empatia e responsabilidade. O galpão abandonado, outrora um cenário de desespero e crueldade, começou a se transformar. A iniciativa Refúgio Fumaça não era apenas um projeto, era a materialização da esperança de uma comunidade. Lúcia, com sua energia renovada e a voz embargada de emoção, liderava os esforços. Ela e Ana, a veterinária, tornaram-se as arquitetas de um sonho, trabalhando incansavelmente para transformar o espaço. Voluntários de todas as idades, inspirados pela história de Guardião, Sentinela e o Pequeno Fumaça, chegavam diariamente. Mãos habilidosas derrubavam paredes internas, limpavam escombros e instalavam cercas seguras. O cheiro de mofo e abandono deu lugar ao aroma de madeira nova, tinta fresca e, mais importante, de propósito renovado. A história dos pastores alemães, que serviram fielmente por anos e foram descartados, ressoou profundamente. As pessoas perceberam a dívida que tinham com esses animais e o Refúgio Fumaça se tornou um símbolo de redenção. Doações de materiais de construção, ração, medicamentos e até mesmo brinquedos para cães inundaram o local. Empresas locais ofereceram apoio e a prefeitura, pressionada pela comoção pública e pela liderança de Lúcia, agilizou as licenças e ofereceu recursos, algo inimaginável antes. Era uma prova de que a empatia, uma vez despertada, pode mover montanhas. Enquanto o refúgio ganhava forma, Guardião e Sentinela travavam suas próprias batalhas de recuperação na clínica veterinária. Guardião, o mais frágil, surpreendeu a todos com sua resiliência. Os milagres emocionais, antes apenas uma esperança, agora se manifestavam em cada pequena vitória. Ele começou a se alimentar sozinho, a mover-se com mais facilidade, e seus olhos, antes vazios, recuperaram um brilho de vida. Lúcia o visitava diariamente, trazendo fumaça, cuja presença parecia ser o melhor remédio. O pequeno vira-lata lambia o rosto de Guardião, dormia enrolado em suas patas, e a cada vez que Guardião respondia com um gemido fraco ou um leve movimento de cauda, a equipe veterinária testemunhava a força inegável do amor incondicional. Sentinela, que se recuperava mais rapidamente, já exibia sua personalidade gentil e leal. Ele seguia Lúcia como uma sombra, e seu vínculo com Fumaça era de uma cumplicidade tocante. Os dois brincavam no pátio da clínica, uma visão que aquecia o coração de todos. Fumaça, com seu instinto protetor, continuava a cuidar de Sentinela, empurrando a tigela de água para ele ou se aninhando quando o pastor alemão parecia triste. A adoção de Fumaça por Lúcia não foi apenas um gesto de carinho, foi o reconhecimento de um herói, um membro da família que havia unido todos. Finalmente, após semanas de cuidados intensivos e uma recuperação que desafiava todas as probabilidades, Guardião e Sentinela receberam alta.
Aquele foi um dia de festa no Refúgio Fumaça, que agora estava pronto para recebê-los. O galpão sombrio havia sido transformado em um espaço acolhedor, com baias limpas e confortáveis, uma área de recreação cercada e até mesmo um pequeno consultório veterinário para exames de rotina. A chegada dos dois pastores alemães foi celebrada com aplausos e lágrimas de alegria. Lúcia, com Fumaça ao seu lado, os guiou para suas novas casas, onde eles puderam finalmente relaxar, livres de correntes, livres de medo, livres da fome. A transformação nos cães era palpável. Guardião, embora ainda com cicatrizes físicas e emocionais, caminhava com uma nova dignidade. Sentinela, esbanjando vitalidade, brincava com Fumaça, perseguindo-o pelos gramados recém-plantados. O Refúgio Fumaça não era apenas um abrigo, era um lar, um santuário onde animais de serviço aposentados ou negligenciados poderiam viver seus últimos anos com respeito e amor. A comunidade, que antes vivia alheia ao sofrimento desses animais, agora abraçava a causa com fervor. Campanhas de conscientização foram lançadas e a história de Guardião e Sentinela se tornou um poderoso testemunho sobre a importância de valorizar e proteger aqueles que dedicam suas vidas ao serviço humano. O impacto se estendeu além das fronteiras da comunidade. A mídia local e nacional começou a cobrir a história do Refúgio Fumaça, transformando-o em um modelo. Outras cidades e estados começaram a buscar Lúcia e Ana para aprender sobre a iniciativa, inspirando a criação de santuários semelhantes. A lição era clara. A indiferença pode ser curada pela ação, e a crueldade pode ser combatida pela compaixão. Lúcia, que um dia se sentiu sozinha em sua luta, agora era a líder de um movimento, uma voz para os que não tinham voz. E Fumaça, seu fiel companheiro, era o mascote e a inspiração de tudo. Eles haviam encontrado um propósito maior do que jamais poderiam imaginar. E o Refúgio Fumaça era apenas o começo de um legado de amor e respeito que transcendia espécies. Os anos que se seguiram foram um testemunho vibrante do poder da compaixão e da ação coletiva. O Refúgio Fumaça floresceu, transformando-se de um galpão abandonado em um santuário exuberante e cheio de vida. O que começou como uma resposta desesperada a um ato de crueldade, tornou-se um farol de esperança para animais de serviço aposentados e para aqueles que, como Guardião e Sentinela, foram descartados após uma vida de dedicação. Lúcia, com seus cabelos agora mais brancos, mas com o brilho nos olhos ainda mais intenso, dedicava cada amanhecer e entardecer aos seus protegidos. Ela não era mais apenas a senhora que encontrou-lhe um problema. Era a matriarca de uma família extensa, a guardiã de um legado, a voz que ninguém podia ignorar. Fumaça, o pequeno vira-lata que deu nome ao refúgio, era o seu fiel companheiro. Ele havia crescido, mas mantinha a mesma energia e o instinto protetor. Fumaça era a sombra de Lúcia, acompanhando-a em suas rondas diárias, inspecionando cada canto, brincando com os recém-chegados e oferecendo seu carinho incondicional a quem precisasse. Sua história era contada a cada visitante, um lembrete vivo de que a coragem não tem tamanho e que a bondade pode surgir dos lugares mais inesperados. Ele era a alma do refúgio, o espírito da resiliência. Guardião e Sentinela, os dois pastores alemães que quase perderam a vida, eram os pilares do santuário. Totalmente recuperados, eles viviam seus dias em paz e segurança, desfrutando da liberdade que lhes havia sido negada. Guardião, com sua postura majestosa, era o guardião silencioso, observando os outros cães com uma sabedoria que só o sofrimento e a superação podem trazer. Sentinela, mais brincalhão, era o embaixador da alegria, sempre disposto a uma corrida ou a uma carícia. Suas cicatrizes, agora curadas, eram marcas de uma batalha vencida, símbolos de que o amor e o cuidado podem reverter até mesmo as maiores injustiças.
Eles eram a prova viva de que a vida vale a pena ser salva. O Refúgio Fumaça expandiu suas instalações, incorporando novos espaços de convivência, uma clínica veterinária totalmente equipada e programas de educação para a comunidade. Crianças de escolas vizinhas visitavam o santuário regularmente, aprendendo sobre a importância da guarda responsável, da empatia e do respeito aos animais. A história de Lúcia, Fumaça e dos pastores alemães era parte integrante do currículo, transformando corações e mentes desde cedo. Ana, a veterinária, agora chefiava a equipe médica do refúgio, dedicando sua vida a garantir a saúde e o bem-estar de cada animal. O impacto do Refúgio Fumaça não se limitou àquela comunidade. A história viralizou em todo o país, impulsionando um movimento nacional. Inspiradas pelo exemplo de Lúcia, outras cidades começaram a criar seus próprios santuários e abrigos especializados para animais de serviço aposentados. Campanhas de conscientização foram lançadas em larga escala, pressionando por mudanças nas leis de proteção animal e exigindo maior fiscalização e punição para casos de abandono e maus-tratos. O caso dos irmãos que abandonaram Guardião e Sentinela, por exemplo, serviu de jurisprudência para endurecer as penas, enviando uma mensagem clara de que a crueldade contra animais não seria mais tolerada impunemente. A indiferença, que um dia quase custou a vida daqueles cães, estava sendo substituída por uma cultura de responsabilidade e cuidado. Lúcia era frequentemente convidada a palestrar em eventos e conferências, compartilhando sua jornada e inspirando milhares de pessoas a agir. Ela sempre levava fumaça consigo, e a presença do pequeno herói no palco era um lembrete poderoso de que qualquer um, não importa o tamanho, pode fazer a diferença. O canal Salvando Patinhas continuava a documentar o crescimento do refúgio, publicando atualizações emocionantes, vídeos dos animais brincando e depoimentos de voluntários. A comunidade online, que havia se unido no momento da crise, agora celebrava cada vitória, cada adoção bem-sucedida, cada animal que encontrava paz no Refúgio Fumaça. Este era o Felizes para Sempre, que se construía a cada dia, não como um conto de fadas, mas como uma realidade forjada pela coragem, pela persistência e pelo amor incondicional. Mas o verdadeiro legado, a mensagem final, ainda estava por ser plenamente compreendida. O verdadeiro legado do Refúgio Fumaça não estava apenas nas paredes reformadas ou nos gramados verdes, mas nas vidas transformadas e nas lições gravadas nos corações de cada um. A história de Guardião e Sentinela, os pastores alemães descartados e a coragem inabalável do pequeno Fumaça ecoava muito além das fronteiras daquela pequena comunidade. Ela se tornou um hino à compaixão, um lembrete vívido de que a verdadeira força reside na capacidade humana de amar e proteger os mais vulneráveis. Lúcia, com Fumaça sempre ao seu lado, tornou-se um símbolo dessa verdade, uma heroína improvável que, ao seguir seu instinto de bondade, acendeu uma chama que jamais se apagaria. O Refúgio Fumaça não era apenas um santuário, era uma escola de empatia a céu aberto. As visitas de escolas e universidades se tornaram rotina, e a história dos cães do aeroporto era contada e recontada, inspirando novas gerações a questionar a indiferença e a agir com propósito. Os programas de voluntariado floresceram, atraindo pessoas de todas as idades e origens, unidas pelo desejo de fazer a diferença. As cicatrizes de Guardião e Sentinela, antes marcas de sofrimento, agora eram testemunhos silenciosos de resiliência e da capacidade de cura que o amor pode proporcionar. Eles viveram seus últimos anos em plenitude, rodeados de carinho, brincando livremente e desfrutando de cada raio de sol, cada carícia, cada momento de paz que lhes havia sido roubado.
O impacto do Refúgio Fumaça se manifestou em mudanças concretas. As leis de proteção animal no país foram revisadas e fortalecidas, com penas mais severas para maus tratos e abandono, e um sistema de fiscalização mais eficiente. A iniciativa de criar santuários para animais de serviço aposentados ganhou força em todo o Brasil, com o Refúgio Fumaça, servindo como modelo e fonte de inspiração. A ideia de que animais que dedicam suas vidas ao serviço humano merecem uma aposentadoria digna e um lar amoroso deixou de ser um sonho para se tornar uma expectativa social. Lúcia, agora uma figura respeitada nacionalmente, continuava a passar seus dias no refúgio, com Fumaça sempre em sua cola. O pequeno vira-lata que havia entrado em sua vida de forma tão dramática era a personificação de que a coragem não tem tamanho e que um ato de bondade, por menor que pareça, pode desencadear uma revolução. Ele era o coração pulsante do refúgio, a inspiração viva que lembrava a todos que a dignidade de cada ser vivo, independentemente de sua aparência ou passado, deve ser valorizada. No fim, a lição universal era clara e ressoava em cada canto do Refúgio Fumaça. Num mundo que muitas vezes parece cruel e indiferente, a escolha de ser gentil, de estender a mão ou a pata a quem precisa, é a maior força que possuímos. A história de Fumaça e dos cães do aeroporto nos lembra que a verdadeira força reside na compaixão e na capacidade de ver a dignidade em cada ser vivo. Que a história de Fumaça, guardião e sentinela, nos inspire a agir com bondade, a proteger aqueles que mais precisam e a construir um mundo onde nenhum ser vivo seja esquecido. Compartilhe esta história e deixe seu comentário abaixo sobre o que você faria por um animal em perigo. Sua ação, por menor que seja, pode ser o início de um novo refúgio, de uma nova esperança. A cena final mostra Lúcia e Fumaça sentados em um banco de madeira no coração do refúgio. O sol dourado do entardecer ilumina a grama verde, onde dezenas de cães, alguns jovens e brincalhões, outros idosos e serenos, brincam livremente, sob o olhar atento e amoroso de guardião e sentinela, que repousam próximos a eles. Lúcia acaricia a cabeça de Fumaça, que a olha com devoção. Um sorriso de paz e realização se desenha em seu rosto. Não há mais medo, não há mais dor. Apenas a tranquilidade de um novo começo e a promessa de esperança eterna, refletida nos olhos de um pequeno vira-lata que ensinou ao mundo o verdadeiro significado de ser um herói.